Maravilha. Então, bom, a aula de hoje é para a gente discutir o texto do Mauro Marini, que é a Dialética da Dependência. Eu, como falei para vocês, vou fazer uma, assim, bem breve biografia, eu não vou tentar me estender muito, não, só mencionando alguns pontos que eu acho importantes da trajetória de vida dele, né? Muito tem textos sobre a vida do Marini, mas muito interessante seria para vocês lerem, tem esse livro aqui, que inclusive contém a versão da Dialética da Dependência que eu pedi para vocês lerem, é organizado pela Roberta Traspadini e pelo João Pedro Stedley. E eles têm alguns textos que não são do Marini, são de pessoas falando sobre o Marini, que conheceram ele, como, por exemplo, a Vânia Bambir, etc. Mas tem um texto que o Marini conta a vida dele, que chama Memória. E esse texto, na verdade, foi escrito para ele reingressar na UNB, na Universidade de Brasília, em 1990. E é claro que a gente tem que ter sempre cuidado, né, porque a memória não necessariamente coincide com a história, o que de fato ocorreu ali, né? Então, a nossa memória sobre os eventos, sobre as coisas, elas são muito influenciadas pelo momento que a gente está escrevendo, né? A gente, às vezes, coloca no passado as coisas que estão no presente. De qualquer forma, eu acho que é um texto interessante para ler, porque ele faz acho que ele faz uma trajetória da vida intelectual dele, na medida que também os eventos históricos foram acontecendo, ele foi encadeando esses eventos históricos com o desenvolvimento dele mesmo como professor e como intelectual. E então, o Marini nasceu em uma cidade de Minas Gerais chamada Barbacena, em 1932, e em 1950 ele já se muda para o Rio de Janeiro para tentar cursar Direito na Universidade do Brasil, que chamava então, né? Ele vai conseguindo pequenos empregos ali, e ele consegue, em um determinado momento, entrar para a EBAP, que era a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Lá ele vai encontrar uma pessoa muito importante, que vai ser aquele pensador lá do ISEB, que eu falei para vocês, o Alberto Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos, ele vai ter uma obra sobre muitas coisas, mas entre outras sobre administração. E lá, certamente, o Marini foi muito influenciado pelo Guerreiro Ramos. Depois ele abandona, ele não termina a faculdade de Direito, e em 1958 ele vai para a França, tem contato com muitas pessoas que estavam lá fazendo pesquisa na Universidade Sciences Po, se não me engano, na Universidade de Paris, a seção Sciences Po, e depois, em 1960, ele volta para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, ele começa a trabalhar muito também escrevendo artigos para jornais. Essa vai ser uma característica que vai atravessar toda a vida dele, sempre escrevendo artigos para jornal. E o que me faz lembrar bastante do Marx também, que o Marx escreveu inúmeros, centenas de artigos para jornais, o artigo para jornal ele faz a pessoa tem que estar atualizada sobre o que está acontecendo, e faz também uma outra coisa muito importante, que é entender a dinâmica daquele momento, ou, como é chamado, a correlação de forças, se fazer uma análise de conjuntura. Então, isso vai ser bem importante. O Marini vai escrever alguns artigos para um jornal cubano, chamado Prensa Latina. E em 1962, como eu tinha falado para vocês, ele vai ingressar na UNB, com todas aquelas outras pessoas que a gente já conversou. André Gunderfunk, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, a convite do Darcy Ribeiro. Mas, em 1964, a gente já vai ter o golpe militar no Brasil, e o Marinho vai ser demitido, como eu já tinha falado para vocês. Ele vai ficar na clandestinidade por alguns meses, mas logo ele vai conseguir sair do Brasil. Na verdade, ele vai ser o início do processo que vai configurar uma série de exílios dele, que somente muito depois ele vai conseguir voltar para o Brasil. E o primeiro desses exílios foi justamente para o México. No México, ele foi para uma instituição de ensino superior chamada Colégio do México, dentro de uma
de uma parte desse colégio que chama Centro de Estudos Internacionais, CEI, CEI. E ele vai lá trabalhar, dando aulas, etc. E ele vai começar esse processo também dele de análise da realidade brasileira e latino-americana. Para vocês terem uma ideia, ele vai ficar de 1964 até 1969 no México, e alguns textos muito importantes ele vai escrever lá no México. Em 1966, até anotei aqui para não esquecer, ele vai escrever o Dialética do Desenvolvimento Capitalista Brasileiro, que é um capítulo do Subdesenvolvimento e Revolução. Se eu não me engano, o segundo capítulo, sim. Um texto muito, muito importante, especialmente porque ele vai remontar, basicamente, ali desde a Revolução de 30 até o momento histórico que ele se encontrava, vai reconstituir a história do Brasil, entendendo o desenvolvimento capitalista brasileiro e a luta de classes que dele irradia. Em 1969, ele escreve o primeiro capítulo do Subdesenvolvimento e Revolução, que chama Subdesenvolvimento e Revolução. Em 1968, ele é convidado para dar um curso sobre Marx na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, lá no Centro de Estudos Latino-Americanos. Mas então ele vai, né, rapidamente arrumar as coisas e sair. Para onde? Para onde, digamos assim, estava tendo esse pré-movimento revolucionário que foi o Chile. O Chile estava com uma série de partidos de esquerda, organizações políticas muito fortes. Então ele vai para lá. E o primeiro lugar que ele vai para trabalhar vai ser a Universidade de Concepción. Mas ele não vai ficar muito na Universidade de Concepción. Em 1970, ele já vai para a Universidade do Chile, onde tem aquele centro que eu falei para vocês, o Centro de Estudos Socioeconômicos, o CESO. O CESO aglutinava muitos desses pensadores, como André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso, Vânia Gambira, Teotônio dos Santos. E, além disso, o Chile era a sede da CEPAL. Então, foi ali um momento que o Marini teve contato com muitas pessoas, teve muitos grupos de estudo, e desde lá do México, na verdade, ele estava escrevendo algumas páginas sobre o que ele queria apresentar como uma forma de análise da realidade latino-americana. Ele carregava tudo isso numa pastinha que chamava pastinha vermelha, que vai ser, na verdade, perdida em 1973, quando a polícia vai arrombar a casa dele, vai pegar todas as coisas do apartamento dele. E nessa pastinha vermelha estava ali a primeira versão do que foi a dialética da dependência, mas ela foi perdida a partir desse evento. Mas o Marini fez uma segunda versão, de 1972. Inclusive, vai ser essa versão que o Fernando Henrique vai usar em 1978 para criticar o Marini. Mas, na verdade, a Dialética da Dependência foi publicada com consentimento do Marini, oficialmente, no México, em 1973, e apresenta diferenças significativas com a segunda versão. Então, Fernando Henrique, como eu falei para vocês, usou a versão que não era a versão pronta, quer dizer, já era bem estruturada, mas ainda não era a definitiva do ensaio para criticar, sendo que ele já tinha acesso à versão definitiva. Inclusive, também, o Marini publicou poucos desses livros em vida. A Dialética da Dependência foi um ensaio que ele conseguiu publicar. O Subdesenvolvimento e Revolução, esse livro que eu mostrei para vocês, foi publicado em 69 e teve uma quinta edição em 1974, que é uma edição revista e ampliada, que ele autorizou também, e é a que é a mais usada, na verdade. E lá no Chile, ele vai ter uma vinculação muito próxima ao MIR, né, Movimento de Esquerda Revolucionária,
que fazia uma certa oposição à Unidade Popular, e ele vai escrever uma série de pequenos capítulos que vão depois formar um livro que vai ter o título justamente de O Reformismo e a Contra-Revolução, Estudos sobre o Chile. São conjuntos de pequenos textos que ele escreveu justamente para mostrar a questão do tensionamento que o governo de Salvador Allende fazia, mas que não ia para a ruptura definitiva. Mas isso a gente vai tratar um pouco melhor na próxima aula. Esse livro aqui vocês podem comprar na Expressão Popular, assim como esse outro que eu mostrei para vocês. O Desenvolvimento e Revolução está pela Editora Insular, que eu falei na aula passada. Tem um monte de coisa pela Expressão Popular e pela Insular. Bom, em 1973, 11 de setembro, mais especificamente, tem um golpe no Chile e todos esses intelectuais precisam sair do país e o Marinho não foi uma exceção. Ele vai para o Panamá, inicialmente, mas ele não vai ficar muito no Panamá. Ele vai para a Alemanha, para Munique, especificamente. Vai ter lá um contato no Instituto Max Planck, e vai ficar alguns meses lá, mas logo ele vai conseguir fazer contato com as pessoas que ele conhecia lá no México, e aí voltar para a UNAM. E aí, na UNAM, esse período que ele vai ficar, que é basicamente de 1974 até 1984, é o período que a gente pode considerar dele de maior desenvolvimento das ideias que ele tinha ali apresentado no Dialética da Dependência. Ele vai fundar uma revista muito importante, chamada Revista Quadernos Políticos, tá? Inclusive tem no Google, se vocês pesquisarem, vocês têm acesso. Ele vai ter uma atividade jornalística muito intensa para um jornal chamado El Sol de México, né? Vai ter uma retomada das questões da dialética da dependência, basicamente com alguns artigos muito importantes, como, por exemplo, o ciclo do capital na economia dependente, mais-valia extraordinária e acumulação de capital, e vai tratar também um pouco da questão do subimperialismo que ele tinha enunciado, digamos assim, lá no Subdesenvolvimento e Revolução. Por fim, em 1979, ou seja, 5 anos depois que ele tinha voltado para o México, ele finalmente consegue, com o processo da anistia, né, no Brasil, ele consegue retornar ao Brasil, mas ele ainda não renuncia às atividades dele lá na UNAM. Ele vem para o Brasil pontualmente, mas consegue já entrar aqui sem ser preso nem nada, mas ele volta para o México e fica até que definitivamente ele renuncia em 1974 ao cargo dele lá no UNAM. Ele vai trabalhar, quando ele voltar para o Brasil, na FESP, que é a Fundação Escola de Serviço Público, lá no Rio de Janeiro, e, por fim, ele vai retornar à UNB. Ele teve algumas outras viagens para o México, porque, né, afinal, a carreira dele tinha sido basicamente construída ali na UNAM, e ele vai ter algumas iniciativas bem importantes. Eu vou só falar uma que é bem significativa, vocês podem procurar depois também, tem tudo livre, gratuito na internet, que ele vai fazer uma revista com uma pesquisadora lá da UNAM chamada Márgara Milán. Essa revista ficou conhecida como Teoria Social Latino-Americana. Tem 4 tomos, tem muitos artigos de muitas pessoas relevantes, inclusive o Marini publicou, inclusive do Fernando Henrique Cardoso, para vocês verem, porque ele tinha mais honestidade intelectual. E ele vai fazer essas pequenas viagens para o México de volta, mas por fim ele vai se estabelecer novamente no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, onde ele vai vir a falecer em 1997, devido a um câncer. Então ele tinha 65 anos. Então, só para vocês terem uma ideia, como a vida do Marini foi também uma vida muito agitada, em termos tanto políticos quanto realmente pessoais, porque ele teve que se mudar, teve que reconstruir a vida dele para cada lugar que ele ia, levar os trabalhos, né, que a gente sabe, quando tem uma pilha de livros, você tem que sair correndo, você não leva a pilha de livros, aí você perde a anotação, você esquece de coisas, ou a polícia pega, então é sempre muito complicado
esse tipo de atuação, mas, apesar disso, ele conseguiu escrever bastante coisa, né? O livro que eu falei para vocês, daqueles dois professores, o Fernando Corrêa Prado e o Rodrigo Castelo, tem uma quantidade muito grande de artigos inéditos aqui no Brasil, em português especificamente. Então, só para a gente ter uma dimensão dessa produção do Marini, que é muito extensa. Eu falaria só uma última coisa que eu acho que é onde o Marini se destaca, a parte, lógico, do Dialética da Dependência, que é uma obra genial. O Marini é um ótimo analista de conjuntura. Ele conseguia fazer uma análise de conjuntura muito precisa, captando tanto o desenvolvimento do capitalismo nos diferentes lugares que ele analisou, como também conseguir mostrar qual que é a relação desse desenvolvimento com a luta de classes. Então, se vocês pegam os textos dele de análise de conjuntura, especificamente, por exemplo, o capítulo 2 do Subdesenvolvimento e Revolução, vocês veem como ele consegue mostrar a correspondência que existe no plano da luta de classes daquelas transformações do capitalismo no Brasil. Então, eu acho que o Marini definitivamente é um dos melhores analistas de conjuntura, assim, que eu já pude ler. Bom, para ser bem conciso e direto, eu só queria falar esses pontos da vida do Marini, porque aí eu já queria que a gente entrasse no Dialética da Dependência, que vocês vão ter que falar alguma coisa agora. Eu gostaria só que a gente começasse, na verdade, não começasse, não, mas fizesse aqui a análise desse texto pela ordem que ele apresenta, né? Porque vocês viram que ele tem subtópicos, né? Viram isso? Tem subtópicos, então eu gostaria que a gente seguisse a ordem do que ele apresenta, porque eu acho que esse texto aqui é onde o Marini mais vai se aproximar do jeito que o Marx expõe as coisas no Capital, onde uma determinação leva a outra e leva a outra, e assim a gente consegue entender o processo como uma coisa concatenada e não, digamos, aleatória, né? Bom, vamos lá então. O que vocês acharam? Difícil, fácil? Dúvidas? Para a gente ir iniciando assim. Felipe, você levantou a mão, né? Isso. Vamos ajeitar as coisas aqui. Sim. É mais um comentário, porque quando eu estava lendo, né, Flávio, eu estava lembrando de um outro texto também, principalmente essa primeira parte de integração ao mercado mundial, né? Que ele fala do papel essencial das colônias para o próprio desenvolvimento do capitalismo lá na Europa, né? Aí ele menciona o papel das colônias, da importância de, em primeiro momento, fornecer alimentos e depois matérias-primas para a indústria ali nascente. E me lembrou de um texto do Fernando Novaes, daquela crise do antigo sistema colonial, que eu estava até zapeando na internet, foi escrito mais ou menos na mesma época, ali na década de 70, né? Sim. Só me engano, foi mais ou menos na mesma época. E o Novaes, ele também faz um movimento desse jeito, de colocar as colônias no jogo do desenvolvimento capitalista. Se eu me recordo, ele falava lá de como as colônias foram importantes também como mercado consumidor de algumas coisas que a metrópole produzia e que ajudou a desenvolver a indústria lá na metrópole, porque conseguiu quebrar algumas dinâmicas de algumas indústrias ainda mais artesanais, mais domésticas, né, que ele chama que tinha lá na Europa. E aí, na medida que as colônias iam crescendo em população, você tinha uma expectativa de demanda, então as produções das metrópoles conseguiam ganhar escala e fazer um produto mais barato do que aquelas indústrias locais, e aí conseguiu ter um arranque no desenvolvimento industrial, né? Eu achei interessante porque conversa muito com essa primeira parte dele aqui, de colocar as colônias não como um subproduto, mas como parte integrante do sistema, né? Nesse primeiro momento como alimentos. O Hobsbawm também fala disso, que da importância dos alimentos para baratear o custo de vida dos operários, né? Senão você também não conseguiria ter uma industrialização que não ia liberar a força do campo. Então, é mais um comentário dessa primeira parte, que eu lembrei do texto lá do Novaes, mas achei o texto muito interessante,
algumas partes dele realmente tive que buscar na internet, que eu não lembrava mais, né? Deixa eu ver o que é aqui, mais-valia relativa, mais-valia mais-valia absoluta, só para poder caçar, que fazia muito tempo que eu não lia, né? Mas era mais um Sim, sim. comentário nesse sentido. Ele faz uma breve advertência metodológica ali nas primeiras páginas, e ele parte justamente para falar isso que você mencionou. Ele não vai se preocupar tanto com a questão da colônia, né? Mas ele fala justamente assim: forjada no calor da expansão comercial promovida no século XVI pelo capitalismo nascente, a América Latina se desenvolve em estreita consonância com a dinâmica do capitalismo internacional. Isso ele fala de uma forma, acho até melhor no Subdesenvolvimento e Revolução, quando ele fala que a história do desenvolvimento, do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Porque ele já mostra que, é claro que não existia capitalismo aqui, lá no século XVI, mas o que ele mostra justamente que, desde o primeiro momento que a América, aqui está falando da América em geral, especificamente a Latina, desde o primeiro momento, a América Latina não surge desvinculada daquele processo europeu, mas, ao contrário, o desenvolvimento daquele processo gera uma relação entre a colônia e a metrópole. Aí que ele justamente vai falar um pouco nisso, que agora vocês não têm aí com o número de vocês, mas no segundo parágrafo, depois do tópico 1, que é a integração do mercado mundial, ele vai definir, de forma geral, o que é a dependência. Por quê? Porque justamente ele quer mostrar que ele não vai falar exatamente do período colonial, ele quer fazer a distinção. Então ele fala lá, no segundo parágrafo, em outros termos, é a partir de então que se configura a dependência, entendida como relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução guiada da dependência. A consequência da dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência. E sua superação supõe necessariamente a supressão das relações de produção dela envolvida. E aí ele cita a frase do André Gunderfunk, que ele falou aqui que é impecável, que é, o desenvolvimento do subdesenvolvimento é o que acontece aqui. Ele vai depois criticar ali o Gunderfunk, porque o Gunderfunk, ele não faz essa distinção entre o período colonial e o período da independência. E para o Marini, é a partir do momento que os países latino-americanos conseguem suas respectivas independências, que a gente vai ter o início do processo de dependência. Antes, a gente tem a situação colonial. Depois, a gente vai ter a situação dependente. Aquele livro que eu falei para vocês do Teotônio dos Santos, que chama Imperialismo e Independência, ele ele tem uma definição bem direta também sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo achar nas minhas anotações aqui. Ver. Sim. A dependência, em primeiro lugar, a dependência é uma situação condicionante. A dependência é uma situação na qual certo grupo de países tem sua economia condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra economia, a qual a própria está submetida. A relação de interdependência entre duas ou mais economias e entre elas e o comércio mundial assume a forma de dependência quando alguns países, os dominantes, podem expandir-se e autoimpulsionar-se, enquanto que outros países, os dependentes, só podem fazê-lo como reflexo dessa expansão, que pode ser positiva ou negativa sobre seu desenvolvimento imediato. Então, o Teotônio dos Santos, ele tem essa, digamos, essa complementação aqui, o que o Marini está falando, mas importante para a gente situar, então, que o Marini entende o processo de início da dependência com o processo de independência dos países latino-americanos, e aí eles são formalmente, é isso que ele fala, são formalmente independentes, né?
Foi justamente isso que eu li para vocês. É uma relação de subordinação entre países formalmente independentes. Por quê? Agora, o Brasil, por exemplo, se tornou um país com fronteira, com uma língua, com uma moeda, com leis, etc. Por isso que é formalmente. Mas a questão da dependência persiste, né? Só que agora não no formato do que o Gunther Frank fala, que é um colonialismo, mas ao contrário, é uma nova situação. E é justamente isso que você falou, Felipe, esse primeiro ponto ali do Marini até o tópico 2, que é justamente a especialização produtiva que a gente vai ter nos países, especialmente da América Latina, vão possibilitar com que aquele desenvolvimento do capitalismo nos países centrais, aí especialmente na Inglaterra, possa se concretizar. Porque esses países eles vão fazer a produção essencialmente de duas coisas fundamentais. Uma é a matéria-prima, porque essas indústrias nascentes lá especialmente da Inglaterra, a gente está falando do século XIX, com o processo da Revolução Industrial cada vez mais intenso, vai precisar cada vez mais de matérias-primas. Então, a América Latina vai cumprir não só este papel de fornecer as matérias-primas, mas vai cumprir um outro papel muito importante de fornecer os alimentos. E isso, o Marini fala que é importante por dois motivos. Primeiro, porque para que pudesse haver uma concentração na produção industrial desses países, no caso aqui a Inglaterra, era necessário que o fornecimento de gêneros alimentares fosse uma coisa que não inviabilizasse essa produção industrial. Então, o que acontece? A América Latina produz esses alimentos, permitindo assim com que os países centrais fiquem podendo se dedicar quase que exclusivamente à produção industrial. Mas por um segundo motivo também, os alimentos, eles fazem parte do valor da força de trabalho. O valor da força de trabalho, o valor de uma mercadoria, de forma bem geral, para falar para vocês, é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. O valor da força de trabalho, ou seja, né, dos trabalhadores, o valor da força de trabalho é determinado pelo tempo de trabalho que a gente precisa para sobreviver. No caso do capitalismo, a gente não produz nada nós mesmos, nós compramos tudo. Então, a gente precisa ter o suficiente para nós conseguirmos comprar as coisas para viver. E tem uma série de mercadorias que compõem o valor da força de trabalho. Os alimentos são, digamos, uma das principais. Então, o que eles conseguiram fazer com isso? A América Latina forneceu alimentos, o que fez com que aumentasse a quantidade desses alimentos no mercado, abaixasse, então, o valor da força de trabalho, porque isso era um componente essencial da determinação do valor da força de trabalho naquele momento. E com essa mudança, acontece uma coisa muito importante. Por quê? O capitalismo, inicialmente, tem uma forma de extrair o mais-valor que é baseado na mais-valia absoluta, que é uma forma de extração de mais-valia onde a gente ainda não tem, digamos, o modo de produção capitalista em toda a sua plenitude. É o primeiro momento que sempre vai estar presente no modo de produção capitalista, mas é o primeiro momento onde a gente vai ter o quê? Basicamente, a expansão da jornada de trabalho para o aumento do mais-valor. A jornada de trabalho, a nossa jornada de trabalho é dividida em duas partes. O trabalho necessário, que é o tempo de trabalho que a gente reproduz o valor da nossa força de trabalho, que vai ser depois transformado em salário, ou então, basicamente, é o tempo que a gente reproduz o nosso salário, e o tempo de trabalho excedente, que vai ser o tempo que vai ser a produção de mais valor. A forma salário encobre essa diferença, como se o que a gente trabalhasse fosse tudo direto para o nosso salário, e não que uma parte ficasse
com aquele que é os donos dos meios de produção. Então, a mais-valia absoluta, ela estica, aumenta a jornada de trabalho para aumentar justamente a parte do trabalho excedente e, assim, aumentar o tempo dedicado à produção de mais valor. Quando o modo de produção capitalista está, digamos, mais desenvolvido, o que acontece? De forma não consciente, os capitalistas sempre querem baixar o valor valor das mercadorias. E isso, inclusive, da mercadoria força de trabalho. Então, o que acontece? Se a gente tem uma jornada de trabalho, vamos supor, de 8 horas, 4 horas para trabalho excedente e 4 horas para trabalho necessário, como que vai fazer para aumentar o mais valor se a jornada de trabalho permanecer igual? Só tem um jeito, a gente muda a relação do tempo de trabalho excedente com a relação do tempo de trabalho necessário. Ou, para dizer de outras formas, eu aumento o trabalho excedente e diminuo o trabalho necessário. Ou seja, uma jornada de 8 horas, em vez de trabalhar 4 horas como trabalho excedente, agora eu vou trabalhar 6, e eu vou trabalhar apenas 2 como trabalho necessário, para reproduzir o meu salário. Para o Marx, uma coisa muito importante, as mercadorias são sempre vendidas, tem sempre uma troca de equivalentes quando são compradas as mercadorias. Ou seja, nenhuma mercadoria é vendida acima ou abaixo do seu valor inicialmente. Isso vai ter uma diferença depois, mas não cabe agora explicar. Então, existe uma troca de equivalentes. O capitalista compra compra a força de trabalho pelo valor que ela tem, e o trabalhador vende a sua força de trabalho. Então, para o Marx, nesse momento, para entender a mais-valia relativa, como é que é possível diminuir o tempo de trabalho necessário sem diminuir o valor da força de trabalho? Ou seja, sem diminuir o valor que essa força de trabalho tem que receber. Por uma coisa muito fácil: mudar aqueles componentes que fazem parte da força de trabalho, que determinam o valor da força de trabalho. Então, se eu diminuo o preço das mercadorias que são parte do valor da força de trabalho, eu consigo diminuir o tempo de trabalho necessário e aumentar o tempo de trabalho excedente. E isso vai dar origem a essa forma de extração de mais valor, mais-valia, que vai ser a mais-valia relativa. Relativa porque ela não muda a jornada de trabalho, a gente tem uma jornada de trabalho determinada de X horas, mas ela muda a relação entre os dois tempos de trabalho, o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente. E assim, então, a gente consegue reduzir o valor da força de trabalho, ele vai ser pago no seu valor ainda, mas a gente aumentou a produtividade nesses setores que compõem o valor da força de trabalho. Então, para retomar o que a gente estava falando, a produção de alimentos da América Latina favoreceu esse passo fundamental para o desenvolvimento do capitalismo lá nos países centrais. A mais-valia relativa é fundamental, porque é nela que a gente vai ter o desenvolvimento de muitas leis tendenciais do capitalismo em toda a sua, digamos, plenitude. Então, esse ponto é muito importante que o Marini fala. E, em seguida, se alguém tem alguma questão sobre esse primeiro ponto, que é basicamente isso que o Marini está falando aqui. Esse primeiro subtópico aqui do Dialética da Dependência, né? Isso. Tudo bem? Ele resume isso com uma partezinha aqui bem importante, falando exatamente isso. Mas, além de facilitar o crescimento quantitativo destes países industriais, a participação da América Latina no mercado mundial contribuirá para que o eixo da acumulação da economia industrial se desloque da produção de mais-valia absoluta para a de mais-valia relativa. Ou seja, que a acumulação passe a depender mais do aumento da capacidade produtiva do trabalho, da produtividade do trabalho, do que simplesmente da exploração do trabalhador. Porque para diminuir o valor das mercadorias, a gente precisa aumentar a produtividade. Então, é isso que a América Latina vai cumprir. Agora, tudo bem, então? Até aqui? Tudo certo? Eu vi que algumas pessoas chegaram depois, a gente está agora analisando a dialética da dependência, a gente passou pelo ponto 1, agora a gente chega no ponto 2.
Ponto 2, vocês conseguiram entender? Dúvidas? Daniel. Isso. Daniel, não sei se você chegou agora, mas eu expliquei agora isso. Eu vou só recapitular para a gente ter um pouco de clareza. Então, a mais-valia absoluta é baseada no aumento da jornada de trabalho. Então, para produzir mais valor, a gente aumenta o tempo de trabalho excedente, aumentando a jornada, porque a jornada de trabalho é dividida em parte de trabalho necessário e parte de trabalho excedente. Aumenta a jornada de trabalho, aumenta o trabalho excedente, consequentemente, aumenta a mais-valia. A mais-valia relativa, ela pressupõe que é uma jornada de trabalho fixa, e aí, para a gente mudar a produção de mais valor, a gente tem que ter uma diminuição do tempo de trabalho necessário em relação ao tempo de trabalho excedente, que é o que produz a mais-valia. Então, para isso acontecer, e a gente ainda ter a troca de equivalentes, ou seja, a força de trabalho ser paga no seu valor, é necessário que aquelas mercadorias que compõem o valor da força de trabalho sejam produzidas num valor menor, porque como o trabalhador vai trabalhar menos trabalho necessário, o salário dele vai diminuir. Então, para ele conseguir comprar as mercadorias, ele precisa as mercadorias precisam também diminuir. Então, isso só é possível com o aumento da produtividade do trabalho. A mais-valia relativa é a expansão do tempo de trabalho excedente em relação ao tempo de trabalho necessário. A gente não tem um aumento da jornada de trabalho. Para resumir bem rapidamente, não sei se ficou claro, mas aí me fala se não ficou. Se vocês quiserem falar, eu acho que fica mais fácil, porque eu não sei se eu consigo ler tudo, tá? Eu vou ler esse da Vanessa, mas aí se vocês puderem falar, porque senão fica muito, eu tenho que ficar lendo aqui, a gente fica meio truncado. O que seria muito profissional nesse contexto do Brasil, que tu sabe do campo. Vanessa, vamos só guardar a sua pergunta um pouquinho, porque acho que ela vai ficar um pouco mais clara no final, tá? Eu ainda não vou falar sobre o Brasil hoje, né? Vou só tentar recuperar algumas coisas aqui que o Marinho está falando, para a gente aí conseguir entender melhor, mas eu posso voltar nisso depois. Me lembro, se eu esquecer. Ótimo, ok. Tudo bem, parte 2. Ele fala exatamente isso. Para que aconteça essa transição, ele fala: a redução do valor social das mercadorias deve incidir nos bens necessários à reprodução da força de trabalho, os bens salário. A mais-valia relativa está ligada indissoluvelmente, portanto, à desvalorização dos bens salário, para que o que contribui em geral, mas não necessariamente à produtividade do trabalho. Sim. Ele fez essa breve digressão, mas por que ele está querendo falar disso? Você lembra disso? Não? Podem falar, não tem certo e errado, não. A gente está aqui para ler juntos e ver o que vocês têm de dúvidas. Esse segundo tópico, não sei se vocês viram aí, chama O Segredo da Troca Desigual. O que o Marinho, o ponto principal desse subtópico, para a gente entender justamente que existe uma troca desigual entre aqui os diferentes países, os diferentes capitais dentro desses países.
Lá eu não sei agora como que eu vou me orientar para vocês. A edição que eu estou aqui é a página 180. Ele fala assim, trata-se do fato, ele está contextualizando aqui, do fato suficientemente conhecido de que o aumento da oferta mundial de alimentos e matérias-primas tem sido acompanhado da queda dos preços desses produtos relativamente ao preço alcançado pelas manufaturas. Como o preço dos produtos industriais se mantém relativamente estável, em alguns momentos cai lentamente, a deterioração dos termos de troca está refletindo, de fato, a depreciação dos bens primários. Lembra que eu falei para vocês que ele vai partir daquela constatação do CEPAL, da deterioração dos termos de troca? É isso aqui, basicamente, ao que ele está se referindo. Ele vai partir disso, mas ele vai dar uma explicação marxista para isso, né? E justamente o que ele está falando? Existe uma divisão internacional do trabalho, onde os países centrais têm uma produção predominantemente industrial e os países periféricos têm uma produção predominantemente ligada a produtos primários. E então a gente vai ter o quê? Essa troca desigual. Mas não é só por causa disso, na verdade. O que acontece? Isso poderia acontecer mesmo que os países periféricos estivessem trocando produtos do mesmo tipo, né? Se fosse uma troca entre intrasetorial, digamos assim, entre um mesmo setor de produção. Por quê? E esse é um ponto muito importante. Essa transferência de valor que acontece, ela é baseada basicamente no seguinte, que nos países centrais, a gente vai ter uma produtividade do trabalho muito maior do que nos países periféricos. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, eu vou até escrever no chat, o capital 1, deixa eu ver como que eu poderia escrever aqui, para deixar mais fácil. O capital 1 produz uma mercadoria, vamos supor, em 4 horas. Okay? O capital 2 produz uma mercadoria em 6 horas. E o capital 3 produz essa mercadoria em 8 horas. Okay? O tempo de trabalho, eu vou chamar aqui tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dessa mercadoria, qualquer que seja agora que a gente está falando, só um exemplo, é igual a 6 horas. Isso tudo, lógico, vai ter uma correspondência depois na forma de dinheiro, que vai dar um preço específico para isso. Mas vamos pensar aqui em termos de horas. O capital 1 produz em 4 horas. O tempo médio de produção é 6. Só que ele produz em 4. Ou seja, ele produz mais rápido. Ele tem uma produtividade maior. O capital 2 produz no tempo socialmente necessário, na média, 6 horas. E o capital 3 produz em 8 horas. Ou seja, ele demora mais para produzir. Agora, o que seriam os países periféricos e o que seriam os países centrais aqui? O país central seria aquele capital 1, que produz em 4 horas, porque a produtividade do trabalho dele é muito alta. Ele produz, então, um tempo menor do que socialmente necessário. E o capital 3 seriam os países periféricos, que produzem num tempo maior do que socialmente necessário. Mas toda a questão é a seguinte: os capitais dos países centrais, por causa do aumento da produtividade do trabalho, produzem menos valor. Essa é uma tendência do modo de produção capitalista que Marx enunciou lá no livro 3, que ele vai dar o nome de Lei Tendencial da Queda da Taxa de Lucro. Então, por quê? Porque a composição do capital, ele chama de composição orgânica do capital, vai ser cada vez maior para o capital constante, para as máquinas e matérias-primas, e cada vez menor para o capital variável, que é basicamente a força de trabalho. Porque as máquinas, elas vão aumentando a produtividade e vão fazendo, ao mesmo tempo, um processo de diminuição relativa dos trabalhadores necessários dentro de uma fábrica. Tudo bem? Então, o que acontece? Eles produzem menos valor lá, porque eles têm
uma composição orgânica do capital, ou seja, o capital constante, muito alta em relação ao capital variável. Nos países periféricos, o que acontece? A composição orgânica é baixa, ou seja, a gente tem uma quantidade de capital constante pequena e uma quantidade de capital variável grande, ou seja, é produzido mais valor aqui. Só que no momento da troca, é o momento da realização dessas mercadorias, o que acontece? Os países centrais que produzirem em 4 horas vão vender essa mercadoria pelo preço de mercado dela, aqui é uma outra categoria do Marx, mas aqui para a gente não tem importância agora eu explicar isso, vão vender isso pelo preço de 6 horas. Então ele produziu em 4, mas ele vai vender em 6. Vamos supor, ele produziu uma coisa que vai valer 8, mas o preço no mercado é 10. Então ele vende, ele ganha em relação à concorrência. E os países periféricos, ao contrário, eles produziram uma coisa que custa 10, 12, só que eles têm que vender por 10. Então eles gastaram mais. O que acontece? Então a gente tem uma transferência de valor dos países periféricos para os países centrais. Esse é o mecanismo de transferência de valor que ocorre nesse momento que o Marinho está analisando, a partir da independência dos países latino-americanos. Essa transferência de valor faz, então, com que o valor que é produzido nos países periféricos não seja apropriado nesses países, mas, ao contrário, ele escoa via diversas formas aqui, mas a gente não precisa entrar nisso agora, escoa via transferência de valor para os países centrais. E isso faz com que aqui a gente tenha o que o Marini chama de um capitalismo sui generis, ou seja, um capitalismo específico, que, uma coisa importante, não nega as leis do modo de produção capitalista, mas aqui vão adquirir uma forma de funcionamento particular, uma expressão particular dessas leis. Então, o que acontece? Essa transferência de valor é basicamente o que ele está querendo falar aqui nesse tópico 2. Deixa eu só ver que tinha um ponto aqui. Ok. Deixa eu ver se é isso aqui. Tem uma lá. Já vou, estava nesse. Só vou ler aqui. Ele fala assim, em um determinado momento lá, um pouquinho antes do terceiro subtópico. Se vocês contarem de trás para frente, é 1, 2, 3, 4 parágrafos antes do terceiro subtópico. Ele fala assim: o mero fato de que umas produzam bens que as outras não produzem, está falando das nações, ou não fazem com a mesma facilidade, permite que as primeiras, países periféricos, iludam a lei do valor, isto é, vendam seus produtos a preços superiores a seu valor, configurando assim uma troca desigual. Isso implica que as nações desfavorecidas devem ceder gratuitamente parte do valor que produzem e que essa cessão ou transferência seja acentuada em favor daquele país que lhes venda mercadorias a um preço de produção mais baixo, em virtude de sua maior produtividade, justamente o que eu falei. Neste último caso, a transferência de valor é dupla, ainda que não necessariamente apareça assim para a nação que transfere valor, já que seus diferentes provedores podem vender todos ao mesmo preço, sem prejuízo de que os lucros se distribuam desigualmente entre eles, e que a maior parte do valor cedido se concentre em mãos do país de produtividade mais elevada. Agora, uma coisa importante que o Marini fala aqui, mas que não exatamente corresponde ao que o Marx falava, é o seguinte: esses países não iludem a lei do valor, eles não violam a lei do valor. Pelo contrário, esse mecanismo de transferência do valor é a própria, digamos, realização da lei do valor enunciada pelo Marx. Eu separei aqui, lá no livro 1 do Capital, se vocês estiverem aí, fácil para achar, se eu não me engano, no capítulo 21 da reprodução simples que ele está falando, ele está explicando aqui
que a gente vai ter, acho que é o capítulo 21, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele vai... Ah, não, desculpa. Capítulo 22. Ele vai falar justamente que a lei da propriedade, a lei de troca de equivalentes no capitalismo, ou seja, o capitalista comprar a força de trabalho pelo valor da força de trabalho e pagar o valor da força de trabalho, vai se revelar, na verdade, como o seu contrário, que vai ser a forma de apropriação das leis capitalistas, justamente. A gente não vai ter não vai ter essa ideia de violar as leis, porque são a própria lei da troca de equivalentes que vai dar origem a uma troca de não equivalentes, porque quando o capitalista compra a força de trabalho, beleza, está comprando uma força de trabalho pelo valor dela, essa é a suposição do Marx. Agora, depois que o capitalista produziu, quer dizer, comprou a força de trabalho e a força de trabalho produziu as mercadorias, o capitalista vai lá e paga de novo o salário dele. Só que agora o capitalista pagou o trabalhador com o que o próprio trabalhador produziu. E uma parte do que o trabalhador produziu, que é a mais-valia, o capitalista não paga de volta para ele. Então, a troca de equivalentes vai se revelar, na verdade, como o seu contrário, a troca de não equivalentes. E isso pode parecer uma violação da lei do valor, mas não é, justamente. E o Marx fala assim, portanto, por mais que o modo capitalista de apropriação pareça violar as leis originais da produção de mercadorias, ele não se origina em absoluto da violação, mas, ao contrário, da observância dessas leis. Isso se aplica aqui para o que o Marinho está chamando de violação da lei do valor. Não tem uma violação, mas justamente a observância dessas leis o que faz com que haja essa transferência de valor. Agora, e aí a gente já engata para o subtópico 3. Como os países periféricos vão contornar essa diferença de produtividade deles em relação aos países centrais? Ou seja, a diferença da produtividade, o desenvolvimento tecnológico é o que faz justamente ter essa transferência de valor. Como que eles vão compensar isso? Eles não vão aumentar a produtividade do trabalho. Ao contrário, eles vão encontrar um mecanismo de compensação que vai ser justamente a superexploração da força de trabalho. Tudo bem? Aí a gente inicia o tópico 3. Eu não estou vendo quase ninguém. Quer dizer, na verdade, eu não estou vendo ninguém mais com a câmera ligada. Estou me sentindo bem sozinho, assim. Eu não sei se vocês estão entendendo alguma coisa. Se está muito complicado. Ok. Dúvidas? Não? Ah, sim, Vanessa. Vanessa. Oi, professor, boa noite. Então, significa, como você disse, a industrialização dos países periféricos não é capaz de aumentar o valor em geral, né, em comparação com os países centrais, porque eles possuem mais produtividade. Mas, então, no caso, não é tanto a diferença dele ser agrícola, por exemplo, se por acaso ele tivesse uma produtividade alta agrícola, ele poderia ter esse mesmo valor, no caso, ou ele tem tem obrigação de ser industrial para ele ter tanto valor quanto no mercado mundial, por exemplo, você entendeu assim? Que a gente sempre acha que são os países industrializados que vão ter sempre os maiores valores, né? Até mesmo pelo próprio produto, né? Que não é que é mais desenvolvido. Mas no caso, se a produtividade agrícola ela for maior, ela pode também ser competitiva com esse valor de produtos, assim? Eu vou apenas enunciar uma resposta, porque acho que isso ainda também vai estar dentro do texto do Marini, mas eu podia falar assim, hoje em dia a produtividade agrícola no Brasil é monstruosamente grande, muito alta. A gente tem um desenvolvimento tecnológico aplicado no campo, basicamente pelo capital agrário, né, pelos
latifundiários gigantescos aí que a gente tem, que é muito grande. Mas o que isso faz? Ela não bloqueia esse mecanismo da transferência de valor. Primeiro, porque a maior parte desses equipamentos, na verdade, não são comprados, não são produzidos aqui no Brasil, eles são comprados de fora. Então, só pela compra a gente já tem um processo de transferência de valor. Mas, segundo, essas mercadorias, elas têm justamente um valor baixo se comparado com máquinas, por exemplo, coisas altamente tecnológicas, muito complexas de se produzir, que levam tempo, né? Então, no caso do Brasil, o Brasil tem uma produtividade gigantesca de agrícola, só que isso não bloqueia em nada, na verdade, a transferência de valor, mas, pelo contrário, intensifica o mecanismo de compensação que é a superexploração da força de trabalho. Não é à toa que o Brasil vende quantos milhões de toneladas de soja, espiga de milho, cana-de-açúcar, todas essas coisas, porque tem que vender uma quantidade gigantesca para conseguir ter algum tipo de lucro para esses capitalistas. Então, é justamente isso. Enquanto, por exemplo, você vende um capitalista do país central vende uma máquina, ele pode se dar ao luxo de não vender uma máquina por muito tempo, porque a diferença do preço dessas coisas é muito grande. Mas a gente vai chegar na parte da industrialização, que eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco melhor. Mas, para voltar, a gente tem esse mecanismo da superexploração da força de trabalho. Não sei se vocês repararam aí, o Marini chama de a superexploração do trabalho. Mas o trabalho, assim, para o Marx. Por quê? O capitalismo pressupõe que o trabalhador não faz a sua própria mercadoria. Pelo contrário, ele vende a sua capacidade de trabalhar. O trabalho teria que ser algo objetivamente materializado. Então, ele não vende o trabalho dele, ele vende a capacidade dele de trabalhar. Ele vende a sua força de trabalho. Né? E mesmo porque fala assim, por exemplo, o preço do trabalho é uma coisa meio maluca, porque não dá para a gente medir o trabalho. A gente pode usar a força de trabalho, mas só se a gente consegue entender que ela trabalha em um determinado tempo. Então, é o tempo, na verdade. Então, a gente teria que falar do tempo do trabalho, mas aí é tempo da força de trabalho. O que acontece? Então, o Marini tem essa categoria fundamental, que essas duas categorias são os pilares, basicamente, da dialética da dependência. Transferência de valor, que é, então, compensada com a superexploração da força de trabalho, que pode se dar de 3 formas. Vocês lembram as 3 formas que pode se dar? Levantem todos de uma vez a mão, senão eu não consigo. Sim, Felipe. Eu até grifei essa parte, porque eu achei interessante. Ele fala da intensificação da força de trabalho, da prolongamento, né, da prolongação da jornada de trabalho, o que até ajuda a gente a entender por que nunca se debate aqui no Brasil, ou parou de se debater desde os anos 80, por que a jornada de trabalho não é reduzida, né? Pelo contrário, a gente fica toda hora criando mecanismos, a gente não, mas de glamorizar o quanto a pessoa trabalha, né? Trabalha enquanto os outros dormem, faça renda extra no fim de semana. Ah, mas você só trabalha 6 horas, como se fosse um crime contra a humanidade, né? Então tem até um reforço desses coaches de internet, de como você deve sim aumentar a jornada de trabalho, né? E não ao contrário, porque se aumentou a produtividade, em tese, você poderia reduzir. Então, isso é um mecanismo explicado aqui de como que esse mecanismo ele é usado para compensar, né, isso pensando no mundo de hoje, mas também voltando para o texto, que é usado para compensar essa troca desigual, né? Então, você explora mais o sujeito, mais horas de trabalho, já que você não vai aumentar a produtividade via máquinas, por exemplo. Essa intensificação da força de trabalho e também do tempo necessário para repor a força de trabalho do sujeito. Então, você diminui o tempo de descanso dele ao mínimo possível, né? Aí, ele fala da questão do escravizado, né? Que para o escravizado isso acaba até sendo um entrave, porque o cara já compra o sujeito lá
no mercado de escravos, então você já pagou uma certa cota que você não vai poder abaixar depois, né? Você não pode abaixar o salário mínimo do escravizado justamente porque você já comprou o pacote completo. Então isso acaba sendo um entrave, e que no começo o capitalismo pode até ter gostado da ideia do mercado de escravos, porque dava lucros absurdos, mas depois começou a ser um entrave para o próprio desenvolvimento dele, né? Exato. Essa questão da jornada de trabalho, para mim, é muito interessante, porque eu vejo até hoje, se você falar em questão de redução da jornada, parece que é um negócio que estava lá na tábua do Moisés. Você não pode reduzir mais do que 8 horas, mesmo que o peão gaste 2 para ir, 2 para voltar para o trabalho, não pode reduzir a jornada de 8. Exatamente. Então, isso, inclusive, a gente vê que o Marx fala isso lá no Capital, no tomo 1, que justamente quando o capitalista compra a mercadoria, então ele tem o direito de explorar essa mercadoria ao máximo. E o trabalhador vende a sua mercadoria, que é a força de trabalho, então ele tem o direito de defender essa mercadoria ao máximo. Quando a gente tem direitos iguais, o que predomina é a força. No caso, então, os capitalistas sempre têm a força para não fazer a redução da jornada de trabalho. Mas você falou corretamente, a gente tem 3 mecanismos que vão configurar a superexploração da força de trabalho. Primeiro, aumento da intensidade do trabalho, ou seja, a gente vai ter um desgaste prematuro da força de trabalho, porque ela vai ter que trabalhar de uma forma mais intensa. Então, não vai aumentar a produtividade, quer dizer, ela vai aumentar a produtividade, mas não via a diminuição do tempo de trabalho, mas via aumento da intensidade do trabalho. Segunda forma da superexploração da força de trabalho é prolongamento da jornada de trabalho. Isso é muito fácil da gente identificar quando, por exemplo, a gente vê as empresas fazendo, por exemplo, banco de horas extras. Isso são formas de aumentar a jornada de trabalho que, mesmo que apareçam remuneradas, elas são uma forma de aumentar a jornada de trabalho, porque se o trabalhador está ganhando extra, certamente o capitalista está ganhando 10 vezes extra. Então, essa é a questão. Mas mesmo que não tenha banco de horas e trabalho, banco de horas e horas extras, há essa tentativa de aumentar a jornada de trabalho. E, por fim, um último mecanismo vital, que é a apropriação do fundo de consumo dos trabalhadores. Basicamente pegar uma parte do valor que os trabalhadores reproduzem no seu próprio salário e não devolver para o trabalhador, mas ficar uma parte com o próprio capitalista. Isso vai se traduzir, vai se apresentar, na verdade, no pagamento do valor da força de trabalho abaixo do valor. Ou seja, nós teremos salários que não permitem aos trabalhadores se reproduzirem. Reproduzir aqui no sentido de existir, né? Então, a gente vai ter salários extremamente baixos. E qual que é o ponto? São duas coisas muito importantes. Isso vocês podem ver facilmente, se vocês pegarem, por exemplo, o Diese faz um estudo de quanto deveria ser o salário mínimo. Se vocês procurarem no Google agora, vocês acham. Diese salário mínimo. Vocês vão ver, acho que está em 7.500, alguma coisa assim. Para vocês terem uma dimensão da diferença do que deveria ser o salário mínimo necessário e o salário mínimo real. Então, os trabalhadores não têm como sobreviver com o valor da força de trabalho sendo rebaixado a menos do que o necessário, né? Então, isso fica muito claro quando a gente vê que a maior parte da população brasileira ganha, por exemplo, até 3 salários mínimos, até 4 salários mínimos, uma coisa assim descomunal. 80% ou 90% da população brasileira ganha até tantos 4 salários mínimos, se eu não me engano, de acordo com o último PNAD que foi feito. E isso é muito importante. Por quê? Lá atrás, quando a gente falou da produção da periferia que possibilitou o desenvolvimento industrial do centro, a gente tem que relembrar que o Marini falou que aqui se configura uma economia exportadora. E aí, exportadora, em geral, a gente vai ver depois que vai se industrializar, mas aqui a gente está pensando nos produtos
de alimentos ou matérias-primas, vai ser uma economia exportadora. Isso vai fazer com que a gente não tenha o quê? Basicamente, um mercado interno. Então, o que acontece aqui? Eu acho que eu já estou indo para a parte 4 agora. Porque o Marinho faz uma digressão grande lá sobre o trabalho escravizado. O Felipe já falou um pouquinho disso, acho que a gente também não precisa voltar, né? O que acontece? Lá no tópico 4, segundo parágrafo, vocês podem ver. Nascida para atender às exigências da circulação capitalista, cujo eixo de articulação está constituído pelos países industriais e centrada, portanto, sobre o mercado mundial, a produção latino-americana não depende da capacidade interna de consumo para sua realização. Opera-se, desde o ponto de vista do país dependente, a separação dos dois momentos fundamentais do ciclo do capital, a produção e a circulação de mercadorias, cujo efeito é fazer com que apareça de maneira específica na economia latino-americana a contradição inerente à produção capitalista em geral, ou seja, a que opõe o capital ao trabalhador como vendedor e comprador de mercadorias. Então, essa é uma contradição que existe no capitalismo em geral. Ao mesmo tempo que o capitalismo produz um vendedor de mercadoria, ou seja, trabalhadores que vendem sua força de trabalho, ele está também, ao mesmo tempo, produzindo trabalhadores que compram mercadorias. Então, essa é uma diferença, essa é uma divisão que existe nos países centrais e nos países periféricos. Só que, o que acontece? Lá nos países centrais, o desenvolvimento da indústria vai ser basicamente, inicialmente, feito a partir do estímulo dos bens de consumo para depois ser feita o estímulo da produção de bens de capital. Ou seja, vou só dar o exemplo da Inglaterra para ficar mais fácil. A indústria têxtil da Inglaterra começou com produzir roupas em geral, e essa produção cada vez crescente dessa indústria de bens de consumo fez com que houvesse uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, ou seja, a produção de bens de capital, máquinas, basicamente, né? Então, essa produção, ela vai ser o que a gente pode chamar de uma industrialização orgânica, onde os bens de consumo vão dar origem a necessidades tecnológicas que vão se traduzir em desenvolvimento de bens de capital. Isso é basicamente o que acontece lá. E uma coisa fundamental, os trabalhadores dos países centrais, então, o que acontece com eles? Ao mesmo tempo que eles vão vender sua força de trabalho, eles vão se tornar consumidores, eles vão comprar as mercadorias que são produzidas. Desta forma, essa divisão, essa contradição que existe no capitalismo, ela vai de uma certa forma, amenizar, ficar menos intensa, porque o comprador de mercadorias, das mercadorias que o capitalista está produzindo, é o próprio trabalhador. Então, ele vai precisar com que esse trabalhador compre essas mercadorias. E essa parábola que o Marini fala, ela vai mais ou menos voltar a ficar coincidente entre o consumo dos capitalistas e o consumo dos trabalhadores. Especialmente por quê? Porque os produtos de luxo que os capitalistas vão consumir, por causa dessa produtividade muito grande, eles vão ter que, em algum momento, se tornar bens de consumo de massas. Então, os produtos que são inicialmente de luxo, eles vão, por causa dessa produtividade muito grande, se tornar mercadorias que rapidamente vão precisar ser incorporadas como possibilidade de compra pelos trabalhadores e vão entrar muitas vezes na composição da força de trabalho, do valor da força de trabalho. Então, vão precisar aumentar a produtividade para baratear esses produtos, para baratear o valor da força de trabalho. Um livro muito interessante que faz essa análise, faz análise da dialética da dependência, basicamente, é esse aqui do Matthias Seibel-Luce,
chama Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, uma visão histórica. E ele vai mostrar justamente no capítulo 2, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, ele vai mostrar a produção de duas mercadorias muito comuns no século XX, que foram os automóveis e os televisores. Para vocês terem uma ideia, ele fez aqui um levantamento. Em 1912, nos Estados Unidos, 4,2% das pessoas tinham um automóvel. Em 1923, 50,3% da população. Em 2014, 88% da população tinha automóvel. No Brasil, para vocês terem uma ideia, em 1970, 9% da população tinha automóvel. 1980, 19%. 1991, 23%. 2000, 32%. E 2010, né, onde ele parou, 47%. Então, o que acontece aqui? Diferentemente lá dos países centrais, onde a produtividade do trabalho faz com que os produtos, as mercadorias que são consumidas pelos capitalistas tenham que se transformar em mercadorias das massas, aqui, nos países periféricos, isso não acontece. Ou acontece muito lentamente. Né? Vocês verem, em 2010, 47% da população brasileira tinha carro, enquanto nos Estados Unidos, em 2014, 88%. Né? Tem quase o dobro, praticamente. E isso também com os televisores. Ele falou que em 1950, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 9% da população tinha televisores. Em 1980, 98% da população tinha televisores. No Brasil, em 1980, 56,1% da população tinha televisores. E em 2010, ou seja, 30 anos depois, 95,1% da população, que era ainda menos do que em 1980 nos Estados Unidos. Então, percebam como essas mercadorias, elas demoram muito para entrar no consumo de massas. E se vocês forem ver, por exemplo, hoje em dia, aquela ideia de um carro popular não existe mais. O carro popular começa ali com 80, 90 mil reais. Por quê? Justamente a gente vai ter essa separação muito drástica da produção dos bens que são necessários para a grande massa dos trabalhadores, dos produtos que são comuns nos países centrais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Sim, então, só para ilustrar, o Marini fala assim, como a circulação se separa da produção e se efetua basicamente no âmbito do mercado externo, dos países periféricos, a produção se efetiva lá no mercado externo, o consumo individual do trabalhador não interfere na realização do produto, ainda que determine a taxa de mais-valia. Em consequência, a tendência natural do sistema será de explorar ao máximo a força de trabalho do operário, do trabalhador em geral, sem se preocupar em criar as condições para que este a reponha, sempre quando seja possível substituí-lo pela incorporação de novos braços no processo produtivo. Então, como a realização dos países periféricos, aqui vamos falar do Brasil, se dá sempre exportando e não depende do mercado interno, pode-se fazer o quê? Aumentar no mais alto grau a superexploração da força de trabalho, que é isso que acontece. Por isso que essas mercadorias não conseguem ser compradas pelas pessoas. A grande massa do povo não consegue comprar um carro, por exemplo, porque custa muito e eles recebem muito pouco. Né? Uma pessoa não vai comprar um carro de 80, 90 mil reais ganhando R$1.800, R$2.000 por mês. Mal consegue pagar as contas. Mas é justamente porque não depende do mercado interno que isso é possível, que a superexploração da força de trabalho é possível. Diferentemente dos países centrais, onde o mercado interno era um motor de desenvolvimento das indústrias e, portanto, da produtividade do trabalho. Daí que, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com essas ideias de a gente tem que criar um mercado interno, fortalecer o mercado interno com consumo de geladeira, fogão, todas essas coisas assim,
não tem como fazer mercado interno aqui, porque a gente tem um pilar chamado superexploração da força de trabalho. Pode colocar a geladeira no crédito, pode parcelar em 25 vezes, mas a massa das mercadorias não são acessíveis para grande parte da população. Aí, podia falar em celular, que não existia antes, mas agora celular, televisão, computador, todas essas coisas, elas não são produzidas para o mercado interno. Não dá para ter mercado interno no país periférico. E aí que o Marini fala, a economia exportadora é, portanto, algo mais que o produto de uma economia internacional fundada na especialização produtiva. É uma formação social baseada no modo capitalista de produção que acentua até o limite as contradições que lhe são próprias. Ao fazê-lo, configura de maneira específica as relações de exploração em que se baseia e cria um ciclo de capital e tende a reproduzir em escala ampliada a dependência e que se encontra frente à economia internacional. Então, a gente vai ter, nos países periféricos, uma divisão entre uma esfera alta de consumo e uma esfera baixa de consumo. A esfera alta de consumo é basicamente os produtos, as mercadorias de luxo que os capitalistas vão comprar. E a esfera baixa, basicamente, a massa dos trabalhadores. Os capitalistas, então, vão fazer o quê? Esses produtos de luxo não são produzidos aqui, eles são importados. Eles vão fazer esse consumo de produtos importados, daí que a gente não vai ter essa industrialização orgânica. Tudo bem? A gente está no tópico 4, agora eu vou para o tópico 5. Alguma dúvida? Só tomar uma água. Mas, bom, chega então, ninguém tem uma dúvida, mas chega no ponto 5, chega um momento então que o Marini fala, bom, os países periféricos vão ter que se industrializar em um determinado momento. Esses momentos, a gente vai ter alguns estímulos de industrialização, eu mencionei para vocês, ali basicamente, Primeira Guerra Mundial, depois da década de 30, que vai ter a crise da Bolsa de Nova York, depois da Segunda Guerra Mundial, vão ser pequenos momentos de processo de industrialização, não vai ter exatamente os pequenos surtos industriais, como ele mesmo fala, né? Mas, ali, basicamente, na década de 50, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um processo de industrialização desses países. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, o que vai acontecer? Por que a gente não tem essas mercadorias de luxo sendo importadas pelos capitalistas a partir dos países centrais, uma vez que esses países centrais tiveram um processo de guerra que destruiu grande parte das indústrias, etc., o que vai acontecer? Esses capitalistas vão fazer um processo que ficou conhecido como substituição de importações, ou seja, eles vão começar a produzir algumas dessas mercadorias que eles consumiam através de importação aqui. Justamente nessa ideia, está lá no segundo parágrafo do tópico 5, o Marini fala, foi sobre essa base que prosperaram na década de 50 as diferentes correntes chamadas desenvolvimentistas, que supunham que os problemas econômicos e sociais que afetavam a formação social latino-americana tivessem origem na insuficiência do desenvolvimento capitalista, e que a aceleração deste bastaria para fazê-los desaparecer, que é o que a gente comentou já naquela aula lá da ideologia do desenvolvimento, se vocês se lembram bem. É a partir deste momento que vai se criar essa ideia do desenvolvimentismo. Mas o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o trecho que é mais claro. Ok. Sim, perfeito. A industrialização que vai acontecer aqui, ela vai ser uma industrialização que não vai criar a sua própria demanda, como o Marini fala, assim como ocorre lá nos países centrais. Pelo contrário, ela já vai atender uma demanda pré-existente e vai se estruturar a partir de uma possibilidade em função das exigências
de mercado dos países que são desenvolvidos, ou os países centrais, melhor dizendo, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter uma separação da estrutura produtiva do país em relação às necessidades das massas. Porque esse processo de industrialização, ele não vai ser feito a partir do quê? Da tecnologia desenvolvida no próprio país dependente. Ele vai ser feito a partir de uma tecnologia importada dos países centrais. Então, o que vai acontecer? A estrutura produtiva não vai conseguir generalizar essas mercadorias do mesmo jeito que acontece nos países centrais, como eu falei para vocês, os automóveis, os televisores. Pelo contrário, aqui a gente vai ter uma estrutura produtiva baseada nesses artigos, nessas mercadorias de luxo. Ou, melhor, nas mercadorias que são muito caras, que a massa da população não consegue comprar. Por isso que a estrutura produtiva vai ser para atender às exigências dessa pequena classe capitalista, enquanto que as grandes massas vão ficar basicamente com uma estrutura produtiva extremamente reduzida e precária. Daí que essas mercadorias não conseguem ser produzidas de forma a possibilitar com que elas sejam compradas pelos trabalhadores. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Então, Marini fala lá, acho que resume bem, é o 1, 2, 3, 4 antes do tópico 6. Ele fala assim, dedicada à produção de bens que não entram ou entram muito escassamente na composição do consumo popular, a produção industrial latino-americana é independente das condições de salário próprias dos trabalhadores. Isso em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque, ao não ser um elemento essencial do consumo individual do operário, o valor das manufaturas não determina o valor da força de trabalho. Não será, portanto, a desvalorização das manufaturas o que influirá na taxa de mais-valia. Isso dispensa o industrial de se preocupar em aumentar a produtividade do trabalho para fazer baixar o valor da unidade do produto, depreciar a força de trabalho e o leva inversamente a buscar o aumento da mais-valia por meio da maior exploração intensiva e extensiva, que a gente já falou, do trabalhador, assim como a redução de salários mais além de seu limite normal. Então, como as mercadorias não entram no consumo dos trabalhadores, isso não tem uma mudança no valor da força de trabalho. Então, não tem uma interferência também na taxa de mais-valor. Por isso que as mercadorias não se generalizam para justamente serem consumidas pela grande maioria das pessoas. Mas no momento, então, que vai acontecer esse processo de industrialização, e aí o Marini já está no tópico 6, essa industrialização ela vai ser feita basicamente via importação de máquinas dos países centrais. Importação por dois motivos. Primeiro, porque os países centrais precisavam de um mercado consumidor para as máquinas que eles estavam criando. E segundo, porque o desenvolvimento tecnológico vai sendo cada vez mais rápido e as máquinas vão ficando obsoletas. Essas máquinas obsoletas, elas são enviadas, compradas pelos países periféricos. Daí, mais uma coisa que reproduz a transferência de valor, porque aquela máquina obsoleta vai ter uma produtividade do trabalho menor do que uma máquina mais nova. E a consequência vai ser a produção do valor das mercadorias vai ficar acima do tempo de trabalho socialmente necessário. Então, quando a América Latina vai fazer esse processo de industrialização, a gente vai ter uma
industrialização baseada numa nova divisão internacional do trabalho, que aí não é mais a questão de exportar matéria-prima e alimento, nesse momento que o Marinho está falando, né? Não é mais a questão de exportar matérias-primas e alimentos, mas é agora, então, a relação da alta produtividade do trabalho nos países centrais, produzindo mercadorias que vão ser vendidas num preço que vai possibilitar com que esses países tenham uma mais-valia extraordinária, ou seja, essa transferência de valor, enquanto que os países centrais vão ficar presos nessa dependência tecnológica dos países centrais. Dessa forma, uma coisa muito importante é o seguinte: a industrialização dos países periféricos, ela não muda estruturalmente aquilo que caracteriza a dependência. Não altera a transferência de valor, pelo contrário, intensifica a transferência do valor, porque, apesar de ser menos produtiva, são mercadorias que têm um preço maior, e não toca no pilar da superexploração da força de trabalho. A industrialização é feita aqui justamente com o aumento da produtividade do trabalho, que não acaba com a superexploração da força de trabalho. Ou seja, o capitalista tem um duplo ganho. E é isso que o Marini disse. Deixa eu ver aqui. Isso. É assim como incidindo sobre uma estrutura produtiva baseada na maior exploração dos trabalhadores, o progresso técnico possibilitou ao capitalista intensificar o ritmo de trabalho do operário, elevar a sua produtividade, sim, porque, lógico, vão ter máquinas agora mais tecnológicas do que antes, ou seja, a produtividade vai ser aumentada, e, simultaneamente, sustentar a tendência para remunerá-lo em proporção inferior ao seu valor real. E aí que o Marini fala: o abismo existente entre o nível de vida dos trabalhadores e o dos setores que alimentam a esfera alta da circulação torna inevitável que produtos como automóveis, aparelhos eletrônicos sejam destinados necessariamente para esta última, para a esfera alta de circulação. Nessa medida, e toda vez que não representam bens que intervenham no consumo dos trabalhadores, o aumento da produtividade induzido pela técnica nesses setores de produção não poderia se traduzir em maiores lucros por meio da elevação da taxa de mais-valia, mas apenas mediante o aumento do máximo de valor realizado. Ou seja, eles vão produzir mais agora, mas não necessariamente porque a produtividade aumentou. A difusão do progresso técnico na economia dependente seguirá, portanto, junto a uma maior exploração do trabalhador, precisamente porque a acumulação continua dependendo fundamentalmente mais do aumento da massa de valor, e, portanto, da mais-valia, do que da taxa de mais-valia, que é o que acontece nos países centrais, onde a produtividade faz com que a taxa de mais-valia consiga ser aumentada. Aqui, pelo contrário, porque a gente vai ter uma produtividade mais baixa, é necessário aumentar a massa de valor. Essa é a diferença essencial. E aí, acho que a última parte é justamente aquilo que eu tinha falado aqui. Está lá no antes do fim. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos antes do fim do texto. A produção baseada na superexploração do trabalho voltou a engendrar, assim, um modo de circulação que lhe corresponde, ao mesmo tempo que divorciava o aparato produtivo das necessidades do consumo das massas. O aparato produtivo, então, está dissociado da necessidade de consumo das massas. A estratificação desse aparato no que se costuma chamar indústrias dinâmicas, setores produtores de bens supérfluos, de bens de capital que se destinam principalmente para estes, indústrias tradicionais, está refletindo a adequação da estrutura de produção à estrutura de circulação própria do capitalismo dependente. A absorção do progresso técnico em condições de superexploração do trabalho acarreta a inevitável restrição do mercado interno, a que se contrapõe a necessidade de realizar massas sempre crescentes de valor, já que a acumulação depende mais da massa do que da taxa de mais-valia. Então, basicamente, o que o Marini está falando assim? Se a gente intensificar o processo de industrialização, a gente vai estar intensificando ao mesmo tempo a troca desigual, a transferência de valor, e vai intensificar a superexploração da força de trabalho. Por isso que é assim, absolutamente absurdo
que as pessoas acham que, porque uma empresa da China está vindo aqui instalar uma fábrica, é algo melhor do que uma empresa dos Estados Unidos. Porque aqui, o que vale é a superexploração da força de trabalho. Então, não tem diferença se for uma fábrica dos Estados Unidos, da Alemanha ou da China. Porque a China está interessada justamente nessa possibilidade de superexploração que aqui se configura, além de ser um mercado possivelmente consumidor para essa alta esfera da circulação, né? Esse consumo de luxo, digamos assim. Só ver os carros que os chineses produzem aqui, quanto custa. De qualquer forma, o processo de industrialização não rompe com a dependência. Ele intensifica a dependência. E é aí que a gente consegue fazer uma crítica contundente a essa mistificação que os desenvolvimentistas pregam. A gente tem que parar de exportar soja, essas coisas, para fazer industrialização. Mas a industrialização não é orgânica. Ela sempre vai estar baseada na superexploração da força do trabalho e não vai romper com a transferência de valor. Daí que essa superexploração da força do trabalho tem a forma de manifestação que a gente vê é uma distribuição regressiva de renda. Né? Muitas pessoas ganham extremamente pouco e poucas pessoas ganham muito. Mas isso é simplesmente esse sintoma da superexploração. O que a gente tem hoje em dia é basicamente o quê? É uma reorganização da economia mundial, configurando uma nova divisão do trabalho, internacional do trabalho, onde os países periféricos, e aqui vamos pensar no Brasil, voltam a essa condição basicamente de exportadores de matérias-primas e alimentos. Enquanto os países centrais intensificam o seu processo de industrialização e seu desenvolvimento tecnológico cada vez maior. Então, o que a gente tem hoje é uma intensificação da dependência e do subdesenvolvimento. Mas não porque a gente não está produzindo, não tem um processo de industrialização. A gente está tendo uma regressão do processo de industrialização. Mas não é por causa disso que aumenta a dependência, isso é a consequência. Entende? Então, esse é o ponto. Então, eu acho que do texto do Marini são esses dois pilares que a gente tem que entender. Transferência de valor e superexploração da força de trabalho. Não dá para ter um mercado interno aqui. E a estrutura produtiva industrial do país, ela se separa das necessidades das amplas massas. Por isso que as coisas são tão caras, coisas que são, por exemplo, muito baratas em outros lugares como os Estados Unidos, automóveis extremamente baratos, são extremamente caros aqui. Falei demais. Perguntas, dúvidas? Eu vi que as pessoas estão escrevendo aqui alguma coisa no chat. Sim, Felipe. Eu não consegui ler as coisas do chat, tá? Se vocês quiserem falar, por favor, podem falar. Eu achei interessante essa questão da demanda, né? Das pessoas não terem dinheiro para fazer o consumo, e por isso que a gente não tem um desenvolvimento, né, ancorado na demanda, que isso, o Keynes, embora não seja marxista, ele percebeu, né, que a demanda ela é importante nos países que tem já que são os países desenvolvidos. Né? Se a demanda não tivesse ali na crise de 30, ele percebeu que as coisas não iam andar. E aqui no Brasil, ninguém dá muita bola para isso, mas a gente tem que o PIB do Brasil, quando cresce, 70% depende ainda do consumo das famílias, né? Então, mesmo que seja pequenininho a demanda das pessoas ainda é poderosa para movimentar o mercado, né? E aí a gente vai colocando sistematicamente vários band-aids nisso. A pessoa não tem, ganha um salário mínimo, tudo bem, mas ela vai precisar de uma geladeira. O que ela faz? Faz o cartão de crédito. Não é à toa que o número de endividados está gigantesco, né? Porque o tanto que a pessoa precisa para reproduzir ali sua força de trabalho está tão aquém que o próprio Estado tem que ir colocando band-aids nisso daí e que acaba virando depois lucro para os bancos. Então, desde 2019, que o Coisa Ruim lá entrou, a gente tinha 70 milhões de endividados. Passou Coisa Ruim, veio o Lula, fez aquela gambiarra lá do Desenrola Brasil, não adiantou nada, que a gente está com mais gente endividada, né? E continua esse abismo que a gente estava comentando entre os, acho que é 5 mil, 6 mil, 7 mil, já está, né, o Diese do salário mínimo, e o salário mínimo é 518, né? A Laura Carvalho tem um livro
a valsa brasileira, que ela também está mais no lado desenvolvimentista, né? Então ela vai tentando desenhar band-aids, né, para poder resolver a situação. Uma das formas de você diminuir o tanto que o trabalhador precisava, na visão dela, para poder reproduzir sua força de trabalho, era que você tivesse serviços públicos decentes, né? Porque daí o cara não tinha que gastar absurdos com a saúde, com remédio, com médico, quem pode, com convênio, né? Porque o Estado daria isso. Então, você já alivia um pouco, ou ali você pode reduzir o quanto ele precisaria de salário pelo DIEESE. E outras várias coisas que ela está citando lá de mecanismo, de educação, para quem pode pagar uma escola particular, transporte público, para o pessoal começar a usar mais o carro, quem pode comprar o carro, né? E daí ela ia por esse lado, porque ela tem mais um viés mais desenvolvimentista, né? Mas quanto a essa questão da demanda é crucial. Aqui nunca se resolve isso. Até porque se fala em aumentar o salário mínimo, também é outra vaca sagrada que o pessoal, a direita detona o salário mínimo, porque eles querem que você trabalhe pelo acordo que você faz com o patrão, né? Você com o dragão resolvendo qual salário você vai receber. E a gente não tem uma crítica contundente ao salário mínimo. Por que ele está nesse padrão? Porque se você fala em aumentar, eles falam, não, vai estourar o rombo do governo, vai acabar com a previdência, né? Porque vai aumentar o orçamento, que é outra coisa que não se discute. O orçamento é outra coisa que não é desse jeito porque e o Estado não pode gastar mais do que arrecada porque é isso, né? Para continuar esse mecanismo de transferência de renda. Eu até busquei no Google, quando você estava falando da deterioração dos termos de troca, um iPhone, ele custa mais ou menos umas 9 toneladas de soja, só para ver a distância que a gente fica, né? Exato. É quase 6 toneladas, 6 toneladas de soja e 9 toneladas de ferro. Um absurdo, né? Que não adianta, a gente vai ter que, se você quiser continuar com os mesmos termos, você vai ter que plantar o Brasil todinho, você vai ter que esburacar o Brasil todinho, né? Exato. E aí o aumento da produção de mercadorias que necessitam dessas matérias-primas, basicamente computadores, celulares, né, essas coisas, essa necessidade do aumento das matérias-primas é cada vez maior. Daí que a discussão, por exemplo, das terras raras que compõem os tecnológicos. E o Brasil, por exemplo, tem uma quantidade gigantesca de petróleo, mas exporta petróleo cru, que vai ser aperfeiçoado, desenvolvido, refinado fora, e aí depois é revendido para cá. Então, são coisas assim. Mas mesmo, eu acho que o Marini enfatiza bastante a questão do mercado interno, porque ele fala justamente que, desde o princípio, aqui, nos países dependentes, a economia foi uma economia de exportação. Né? Então, aqui nunca precisou ter mercado interno como o complemento necessário à produção, porque a produção sempre se realizava fora. Então, aqui não tinha esse consumo, e as pessoas que consumiam coisas eram somente as pessoas que eram mais ricas e conseguiam importar. Então, essa dissociação, essa cisão entre a estrutura produtiva e a necessidade de consumo do povo se manifesta em outras coisas, como você bem disse, planos de saúde, escola, todas essas coisas são manifestações que é justamente esse. Né? O que existe aqui é basicamente para quem consegue comprar. Né? E se você não consegue comprar, você está sujeito a uma desgraça completa, basicamente. Né? Dúvidas? Vários? Sim, Paula. Se você puder ligar a câmera, Paula. Eu queria perguntar que quando você estava explicando o ponto 2, essa diferença a deterioração dos termos de troca, deterioração, que o Marini faz uma explicação marxista desse fenômeno e a CEPAL é uma explicação desenvolvimentista ou estruturalista? Eu queria entender um pouco dessa diferença, porque
são os termos, né, eles se repetem muito. Então, eu estudei recentemente o Prebisch. Estudei não, mas eu vi, né, uma explicação, tive que ler um texto que comenta sobre também. Então, os termos estão lá também nos escritos do Prebisch e é estruturalista, né? Ele faz uma análise mais estruturalista que está incluída dentro desse pensamento da CEPAL. Aí eu queria entender, nesse texto da dialética, qual que é essa diferença para esse ponto 2. Isso, perfeito. Então, o Raul Prebisch foi, acho que o principal economista da CEPAL, e é justamente ele que liderou essas pesquisas que a CEPAL fez, mostrando essa deterioração dos termos de intercâmbio. Para a CEPAL, isso vai se mostrar basicamente na diferença do preço das mercadorias, né? Os países centrais vendem mercadorias com preços maiores que os países periféricos. Para o Marini, o que acontece? O Marini, ele parte, por isso ele usa muito dessa terminologia, ele parte da CEPAL, ele parte desses estudos que tinham descoberto uma coisa que era a realidade, mas ao mesmo tempo ele está tentando se separar, apresentando uma análise marxista, mas a questão é que ele, de certa forma, ainda recai em terminologias utilizadas pelos desenvolvimentistas, porque é dali que ele parte. Ele não fez, digamos assim, uma crítica grande dessa terminologia, porque as pessoas usavam isso na época dele, né? Então, para ele se conseguir fazer entender pelas outras pessoas, ele usou aquilo que todo mundo usava naquele momento. A diferença, ele menciona isso, ele fala em algum momento lá na parte 2, deixa eu ver se eu acho aqui para te falar bem rapidinho. Deixa eu ver, parte 2. Eu consigo te falar, eu não sei qual edição que você está, mas a partir de trás para frente do 3 para o 2, é o 1, 2, 3, terceiro parágrafo antes. Ele fala, frente a esses mecanismos de transferência de valor baseados seja na produtividade, blá, blá. Então, a questão aqui, ele já enuncia como transferência de valor. O valor, digamos, ele vai ser uma coisa importante de diferenciar para os marxistas do preço, porque o preço esconde a natureza, digamos, social da produção do valor. Então, o valor é aquilo que, na verdade, é produzido em primeiro momento, depois vai se manifestar como preços. Mas a questão aqui para o Marini é entender a transferência de valor. Então, como que o valor que é produzido aqui é transferido para os centros dos países centrais. E não tanto dos preços, apesar de essa manifestação se dar nos preços. Não sei se deu para entender. Tá. Sim, obrigada. Ok? Todo mundo está satisfeito? Como eu falo, ou a minha aula foi magnífica, ou vocês não entenderam nada. Eu vou querer pensar na primeira, que a aula foi incrível. Esse texto do Marini eu acho bem difícil, tá? Eu posso falar para vocês, eu já li os 3 tomos do Capital, e ele pressupõe conhecer muitas coisas do Marx. Muitas categorias, muitas relações difíceis, eu acho, de entender. Eu mesmo reli já inúmeras vezes esse ensaio, porque é sempre um ensaio, quando ele é bom, cada vez que você lê ele, um texto, né, quando ele é bom, cada vez que você lê ele, você vai descobrir uma coisa nova. E eu sinto que é isso, mais ou menos, o que o ensaio do Marini possibilita. Eu acredito que ele está extremamente acertado na análise dele, não tanto depois do que ele vai falar de subimperialismo, acho que isso não cabe mais,
mas a transferência de valor e a superexploração da força de trabalho continuam pilares fundamentais do desenvolvimento capitalista dependente aqui do Brasil. Então, é um ensaio que é muito rico para a gente pensar, e pegando a advertência metodológica que ele faz lá no início, a gente não deve tratar o ensaio dele como uma bíblia, porque dessa forma a gente também estaria negando a própria essência marxista dele, que é o seguinte: a gente tem que analisar a realidade como ela é hoje, e ver se as categorias que o Marini apresenta para a gente têm uma correspondência ainda hoje. Porque senão a gente vai, ao mesmo tempo, tentar pegar a dialética da dependência e aplicar hoje em dia, não vai dar certo, e, por outro lado, a gente também corre o risco contrário de pegar a realidade e mudar totalmente o que ele fala. Então, a gente tem que encontrar esse meio do caminho, e verificar se essas tendências que ele enunciava lá atrás, elas ainda se manifestam hoje em dia. Ah, tem uma pergunta aqui, eu acho. Sim, Fernanda, eu vou comentar então rapidamente. Qual que vai ser a tendência, então, que o Marini anuncia por causa desse processo de transferência de valores e superexploração da força de trabalho? Quando tem esse processo de industrialização aqui, por causa dessa, digamos, impossibilidade de criação do mercado interno, essas mercadorias que são produzidas, elas vão ser produzidas para a esfera alta de consumo dos capitalistas, basicamente, aqueles que conseguem comprar mercadorias de luxo, mas a produção vai ser tão grande que ela vai existir uma necessidade de realização dessas mercadorias, mas não poderá ser feito internamente. Daí que surge aquilo que o Marini chama de subimperialismo, que seria uma forma de tentar realizar o valor dessas mercadorias em outros países, via exportação dessas mercadorias, e não no mercado interno. Por que isso não cabe mais hoje em dia? Porque o processo de industrialização do Brasil é basicamente um processo regressivo agora. O que a gente tem é a exportação desses artigos, basicamente, de matérias-primas e alimentos, que não são consequências de um processo de industrialização, mas, ao contrário, de entrada de capital estrangeiro via bens de capital. Então, eles são produzidos todos para fora, e não é para fora aqui, para a Bolívia ou para o Chile, eles são produzidos em larga escala para os centros capitalistas, né? Então, essa tendência de necessidade de escoamento dessas mercadorias industrializadas, ela não existe mais hoje em dia. A indústria está regredindo, então, nesse sentido, eu acho que não cabe mais essa ideia do subimperialismo. Você fez um joinha, acho que deu certo, então, a explicação. Entendi. Legal. De qualquer forma, eu acho muito importante ler esse ensaio, reler novamente, quantas vezes vocês acharem. Esse livro do Matias Lúcia aqui, que eu falei para vocês, está na bibliografia, é um comentário muito bom. Ele é um historiador, e ele vai fazendo paralelos com questões históricas, inclusive usa propaganda e tudo mais. Então é bem interessante. Sim, Maria Vitória. Flávio, só um comentário. Acho que a gente tinha escrito no chat no começo da aula que o link do ensaio que você colocou para a gente no e-mail, ele não está funcionando já faz alguns dias. Aí, só para comentar, se puder postar alguma outra edição, não sei o que rolou, mas não está indo, para a gente poder revisitar o texto depois. Eu acho que eu sei o que aconteceu, porque esse artigo, esse link que eu passei para vocês é do marxists.org lá, não sei se vocês já viram. E eu tentei acessar nos últimos 2 dias uma outra coisa do Marini, e também não tava conseguindo. Eu vou ver se eu encontro outro, e aí eu posso mandar por e-mail. Beleza, obrigada. Sim.
Então, professor, só uma última coisa, que esse texto eu achei muito legal, realmente é isso que você tinha falado, a gente tem que voltar nele, e eu não vou fazer a mesma crítica que o Fernando Henrique fez, por uma coisa que ele não disse, né? Aqui ele está apontando que não tem como a gente vencer essa lógica jogando as regras do jogo deles. Mas aquele acordo do Mercosul, eu vi uma entrevista do Rubens Recupero, né? Que não é um incendiário revolucionário e tal. E ele estava falando que era profundamente ruim para o Brasil, porque aquele acordo do Mercosul, na verdade, ele agravava essa questão da deteriorização dos termos de troca, não nesses termos que ele estava usando. Porque a gente fica meio que obrigado a vender produtos agrícolas e a comprar produtos já complexos, né, industrializados. E ainda tem aquela cláusula do protecionismo ambiental agora, né? Olha, se eu sonhar que você usou pesticida, eu não compro. É lógico que Está falando do acordo do Mercosul com a União Europeia? Isso. E aí tinha lá, se eu sonhar que você desmatou alguma coisa, e é lógico que tudo aqui é desmatar, tudo usa pesticida, inclusive os franceses mesmo vendem pesticida para cá que não usa lá. Eu não vou comprar. E aí, logicamente, que o pessoal lá da União Europeia vai olhar e falar assim, esse produto aqui concorre com o meu produtor aqui, então eu vou falar que ele usa pesticida lá, porque usa mesmo. Né? Então, essa questão de tentar matar o que sobrou da nossa indústria continua. O que eu não sei, o que eu não acho que a gente possa pensar que a gente pode abrir mão, né, da indústria. E não é isso que ele diz aqui. Ele está dizendo que a indústria não vai nos salvar, a indústria não vai fazer uma revolução, a indústria não é a nossa tábua de salvação. A gente também tem que firmar o pé para não perder o que a gente já tem também, porque sem isso a gente também não vai fazer uma revolução, né? A China hoje, seja lá o que a China for hoje, que é uma discussão enorme, né, ela é forte do jeito que ela consegue se impor porque ela tem uma complexidade tecnológica, né? A gente não tem nem satélite, né? Um negócio que é dos anos 80 a gente não tem. O pessoal vive brincando com isso, né? Se você sair de Santos, o cara virar uma chavinha lá, você vai parar em Angola. Então a gente não tem nem como, por exemplo, faz uma revolução hoje. A gente vai fazer como para se defender, né? A gente não tem satélite. A gente não tem nenhum tipo de arma mais complexa. A gente não tem produção industrial suficiente, nem mesmo para a gente poder manter o que a gente tem aqui. Então, abrir mão da indústria, eu não abriria. Embora o alerta que ele faça aqui é verdade. Ela não vai nos salvar. Se a gente não tiver um horizonte de por que a gente está fazendo isso, né? A gente também não vai se salvar. Sim, eu acho que é mais no sentido de fazer essa crítica aos desenvolvimentistas que acreditam ingenuamente que somente a indústria já é possível de alterar a nossa situação frente a essa divisão internacional do trabalho. Mas eu acho que é isso, sim, de fato, com certeza. A questão que vai ser justamente uma questão política que vai ser a nossa próxima aula, e aí que a gente vai entrar mais especificamente nisso, né? Alguém perguntou se vai ter um texto? Não, na próxima aula não vai ter texto. Eu vou usar alguns textos do Marini, mas eu vou fazer uma aula expositiva para vocês. Tudo bem? Beleza.